praticamente em todas as oportunidades. Então, por isso que quando vem para o juiz da recuperação, o juiz competente ou tribunal, quando se tenta invocar o artigo 54 do pagamento em um ano, o que o juiz da recuperação judicial ou na Câmara Reservada de Falência vai referir? Bom, mas isso foi aprovado. Bom, eu chego antes, a minha discussão hoje, que não é sobre esse assunto, é sobre processo, e eu vou tentar acelerar para chegar e conversar processo, porque senão eu não vou conversar nada, vou contar história e não vou trazer, pelo menos, uma situação mais prática para os senhores. É o seguinte, eu acho que o juiz não poderia aceitar isto. O juiz de lá, pois a lei é clara, mas ele fica nessa situação. E o grande problema que nós estamos vendo na prática é o seguinte, meus senhores, é de que se tenha entendido que o crédito trabalhista em recuperação judicial, não por nós, mas pelo juiz competente, é de que é um crédito igual aos demais. Então, qualquer negociação que ele fizer, está tudo bem. Claro, faço uma ressalva à Câmara Reservada de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo, que tem vários julgados muito interessantes, sem dúvida, resguardando. Principalmente um que eu vou referir, eu acho que está até no próprio slide, o desembargador Pereira Calças faz uma referência a pagamento trabalhista com verba específica. Isso eu vou referir daqui a pouco. Então, se tem, na recuperação judicial, não mais esse favor legal, se tem a negociação. Isto surge, ou isto nos leva à segunda contrariedade. Esta contrariedade de observância do crédito trabalhista como um crédito qualquer, ou seja, um crédito quirografário ou um crédito trabalhista. Se ele aceitou que seja pago em 10 anos, está tudo bem. Eu acho que não é bem assim. E retornando ao nosso processo, aprovado o plano, fica em 2 anos, concedida a recuperação judicial, e não aprovado o plano, mesmo assim o juiz pode conceder a recuperação judicial pela ordem do artigo 58. Vou já pular para irmos ao processo. Sei que é um pouco rápido e muitas vezes é superficial a análise, mas, em face do tempo, tentarei chegar ao final com todas as discussões, ou pelo menos toda a menção dos assuntos. Primeira situação, suspensão da prescrição em ações e execuções. O doutor Guilherme já referiu, mas farei uma nova abordagem, muito rápida, mas já foi referido. A partir do deferimento do processamento, há uma determinação de suspensão das ações e prescrições. Os senhores sabem que este prazo de suspensão, que a lei fala improrrogável, é de 6 meses. Para os trabalhistas, quanto às suas ações, o doutor Guilherme já fez a referência das ações que demandarem quantia ilíquida. Mas o trabalhista tem uma situação específica, é o artigo 52 da própria lei, inciso 3º. Isto abre fala da suspensão, salvo, ou seja, tem uma exceção, que é a continuidade das ações trabalhistas e as execuções fiscais. Com relação à suspensão das execuções, nós temos uma decisão já do ministro Lewandowski, com repercussão geral, referindo que a competência trabalhista é até a quantificação do valor. Todos os atos de uma empresa em recuperação judicial, para efeito do patrimônio, para efeito da transformação do patrimônio em pagamento, será feito diretamente ao juízo da recuperação, e não no trabalhista. Isto, sem sombra de dúvida, tem prevalecido nas decisões do STJ. As decisões de conflito de competência realmente têm adotado esta situação. Trabalhista é até a quantificação do valor e o restante, a competência, é da recuperação judicial. Falava dos senhores a suspensão. Em nenhuma hipótese poderá exceder ou excederá o prazo improrrogável de 180 dias. E a própria lei refere, fim do prazo de 180 dias, as execuções trabalhistas prosseguirão normalmente. Tal. Bom, meus senhores, com base no texto legal, a maioria dos juízes de trabalho tem entendido de que, claro, ficará suspenso naquele prazo de 6 meses, mas não havendo aprovação desta recuperação judicial, como o próprio texto da norma, o texto legal, refere, a execução prosseguiria, invocando o parágrafo 5º.
Eu falo ali, julgados do STJ e julgado do TJ de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido, sim, na maioria das vezes, que este prazo é improrrogável. Agora, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, tem entendido o contrário. Ou seja, o que era improrrogável é prorrogável. Esta é a interpretação. E faço referência a uma decisão do conflito de competência, número 110/250, relatora a ministra Nancy Andrighi, onde a ministra, na sua ementa, apresenta várias circunstâncias importantes. E eu me permito a ler para os senhores. Ali a ementa assim: superado o prazo da suspensão previsto no artigo 6º, parágrafos 4º e 5º da lei tal, sem que tenha havido aprovação do plano de recuperação, devem as ações e execuções individuais retomar o seu curso, até que seja aprovado o plano ou decretada a falência. Fala mais abaixo a ministra: a função social da empresa exige a sua preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal função, gerando emprego, honrando seus compromissos e colaborando com o desenvolvimento da economia. Tudo nos termos do artigo 47 e tal. Bom, meus amigos, analisando essa, você pode dizer, bom, mas agora tu disse que prorrogava ou não prorrogava, isso já tinha ultrapassado 15 meses. A partir de 15 meses a ministra entendeu, bom, a partir daí não dá mais. A lei fala 180 dias. O que eu quero deixar bem claro para os senhores é o seguinte: temos que continuar aplicando essa regra. Eu acho que essa regra não tem outra interpretação, em que pese, claro, na maioria dos conflitos de competência nós iremos perder. Mas a nossa função, e ontem até nós brincávamos, como estávamos vindo aqui, que eu só traria notícias ruins para os senhores, e não tenho essa pretensão, mas alguém de nós podia imaginar que o Supremo entenderia que é devido o aviso prévio proporcional agora ao tempo de serviço, após 20 e poucos anos dizendo que não? Então nós temos que ser aqui os guardiões, vamos chamar assim, da regra legal. Ultrapassado 180 dias, não demonstrado a aprovação, teremos que continuar. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no meu entender, corretamente assim também entende. Efeito sobre a asta pública designada. O efeito sobre a asta pública, ele é diferente na falência e na recuperação judicial. A partir do momento que se determina a suspensão, fica uma dúvida trabalhista, é de qual a etapa que eu devo proceder a essa suspensão. Já imediatamente ou devo continuar? Porque todos nós sabemos que para a discussão dos cálculos de liquidação será feito nos embargos. E esses embargos terão que ter, primeiro, a garantia do juízo. Então, penso eu que mesmo estando em recuperação judicial, deve-se proceder à penhora e posterior discussão dos embargos. Agora, claro, os atos de expropriação, não, nós suspenderemos. Ou seja, não impede, mesmo o fato de a empresa estar em recuperação judicial, no meu entender, da penhora para possibilitar a discussão dos cálculos via embargo. Até mesmo que, pelo motivo de que, superado o prazo de 180 dias, deveriam retornar à execução no seu caminho normal. A situação da falência, meus amigos, e peço desculpas se estou sendo muito rápido. Com relação à falência, há uma novidade interessante que o legislador incluiu no artigo 75, que é o seguinte: a falência, ao promover o afastamento, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos, recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Isso é uma inovação. Por que é uma inovação? Porque na falência, os senhores podem até discordar, mas foi incluído a situação do princípio da preservação da empresa, ou seja, princípio da preservação da atividade econômica. E esta atividade econômica deverá ser transferida a um terceiro o mais rápido possível. A legislação, além de prever o artigo 75, ela dispõe que a realização do ativo, ou seja, a venda dos bens, será feita da forma mais rápida possível, para que sim, um terceiro assuma este negócio e dê a continuidade.
Até mesmo porque, no regramento anterior, no Decreto-Lei 7661, nós tínhamos uma situação interessante, que era o seguinte: só poderiam vender os bens da massa a partir do momento que nós tínhamos a totalidade, nós tínhamos discutido a totalidade das impugnações e a formação geral do quadro de credores. Isso ocorria o que na prática? Os senhores que advogam há mais tempo sabem o que ocorria. Todos os bens da falida praticamente eram sucata, salvo imóveis. Todos os bens eram vendidos quase por peso. Não era vendido uma máquina, ficava 5, 6, 10 anos e muitas vezes sem conservação, era vendida como sucata. Então, o legislador procurou, nesta novo regramento, agilizar esse processamento, vender o mais rápido possível e transferir esta atividade. Tanto ele fala também de bens intangíveis, né, como marcas tal, e poderiam também alcançar valores. O crédito trabalhista na falência, o professor Guilherme já falou, que o trabalhista ele fica como crédito prioritário. Este é o crédito prioritário de todos, que seria aquele pronto pago, aqueles até 5 salários mínimos por trabalhador. Depois os créditos extraconcursais, os créditos preferenciais e os créditos quirografários. Eu só faço uma ressalva aqui. Quando a ordem de pagamento da falência é disposta a partir do artigo 149, e ela vai dizer o seguinte: feitas restituições, pagos os extraconcursais, serão pagos os concursais na forma do artigo 83. Retorno àquela situação que eu falava para os senhores anteriormente. Hoje, os contratos de instituições de crédito são, na maioria das vezes, cessões fiduciárias. Essa cessão fiduciária leva àquela mesma estrutura, em que pese hoje discutida por alguns autores, mas tem a mesma estrutura da propriedade fiduciária prevista no Código Civil. Com base nisso, a instituição de crédito, ela invocará o direito de ser restituída, ou seja, ela não será habilitada. Com base na cessão fiduciária, ela é detentora, ela é proprietária dos valores que estão na conta corrente, ou os valores que entrarão na massa falida. Com base nisso, o credor trabalhista hoje, para receber alguma coisa de falência, está cada vez mais complicado. Então, só faço essa ressalva, porque depois nós vamos ver uma situação do depósito recursal trabalhista que teremos que invocar de novo essa situação. Representação processual, suspensão, exigibilidade e coobrigados solventes. Como o professor Guilherme falou anteriormente, na recuperação judicial, o devedor continua no seu negócio. Ele continua gerindo o seu negócio. Ele não é retirado do seu negócio. Agora, na falência, sim. O administrador judicial assume a representação da massa. Com relação à suspensão de ações e prescrições, também, na hipótese de falência, há uma situação específica trabalhista, que é o artigo 99, inciso 5º, que fala que as ações trabalhistas, por óbvio, pela competência da Justiça do Trabalho, irão até a quantificação do valor. Sobre o depósito recursal, exigibilidade, nós sabemos que de massas falidas, nós não iremos exigir o depósito recursal. Agora, o problema é aqueles valores já depositados anteriormente da falência. Como será feita isso? Eu penso e defendo que não seriam liberadas para a massa, e sim para o próprio trabalhador, haja vista a disposição do artigo 899 da CLT, e também com base no artigo 108. Mas as decisões recentes são de que a liberação dos valores depositados em depósito recursal deverão ser transferidos para a massa. Isso está sendo decidido tanto na Câmara Reservada, aqui do TJ de São Paulo, quanto também a questão de conflitos de competência no STJ. Faço a referência a esses dois julgados, muito interessantes, da lavra do desembargador Pereira Calças, haja vista que o desembargador, ele entende que a transferência seja feita para a massa falida, mas a destinação desses valores seja relacionados aos trabalhistas. Então, quando eu falava para os senhores da discussão da restituição, que seria requerida pelas instituições de crédito, haja vista seus contratos de cessão fiduciária,
O desembargador entende, não, peraí, venha para cá, mas este valor dos depósitos de execução será distribuído entre os trabalhadores. Se for